Obras de revitalização nas margens do Rio Pinheiros já estão em andamento. Mês de aniversário, o Zoológico de São Paulo completa 64 anos. Conheça as novas regras para o trabalho em home office. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tá tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 29 de março, e a gente está chegando com mais um Notícias do Bem. A partir de agora, então, a gente vai ter 1h30 de muita informação para você aqui na tela da IPP-TV, a sua TV missionária, e a gente conta com você para compartilhar o nosso link, para conversar com a gente conta com você para acompanhar todas essas notícias, não só esses destaques que a gente mostrou para você agora há pouco, mas a gente tem muitas outras boas notícias e muitas outras boas entrevistas preparadas para o nosso programa desta terça-feira, então seja muito bem-vindo, né, Tainá? É isso mesmo, pode chegar, pode ficar, permaneça aí. Se você estava acompanhando o Manhã IPP, eu convido você a continuar aqui com a gente. É 1h30 de tanta informação, de tanta conversa boa, que a hora voa. É verdade. Você nem vai perceber. E, claro, nós contamos muito com a sua participação, com a sua interação aqui no Notícias do Bem. Lembrando que nós temos uma campanha, uma meta de alcançarmos 1 milhão de inscritos aqui no Notícias do Bem. Eu fui buscar o contador agora, ele não está aqui na telinha. Não já tá ia aqui. falar, tá ali, ó. Não tá. Ah, chegou. Olha, já chegamos a 939, olha, 1.000 inscritos. 939, 140. Tá chegando. Tá chegando. Vamos então, lá. nós continuamos contando com a sua participação, com a sua ajuda aqui para nós alcançarmos a esse número. Não tem como não acompanhar, porque tá aqui mesmo, fica bem rente à cabeça. Então, é facinho de você estar sempre sendo lembrado da nossa campanha e como você pode nos ajudar compartilhando com seus amigos, familiares. Vamos de notícia? Vamos começar, né? Então vamos. Vamos lá. O Zoológico de São Paulo completa 64 anos neste mês. Pois é, desde a abertura, o parque já recebeu mais de 85 milhões de visitantes. Conheça um pouquinho da história do Zoo de São Paulo nessa reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Zoológico de São Paulo está numa área de 824 mil metros quadrados e é considerado um dos melhores do mundo, especialmente pela diversidade de animais que abriga. Ele abriu as portas em março de 1958 e já na inauguração o parque tinha um número considerável de animais para a época, 400. Os primeiros moradores estrangeiros foram os elefantes, leões, ursos e camelos. Já as onças e galos da serra foram trazidos do Amazonas. Com o tempo, o Zoológico de São Paulo se tornou referência na preservação da fauna brasileira. Hoje, são mais de 3.200 animais, entre aves, répteis, anfíbios, mamíferos e invertebrados. Para comemorar seus 64 anos, o zoológico preparou novidades para o público. São atividades destinadas para toda a família. Entre elas, uma foi elaborada especialmente sobre o mico-leão da cara dourada, espécie ameaçada de extinção. Tudo para reforçar a importância da educação ambiental. Nós acreditamos que a educação ambiental é uma excelente ferramenta para dialogar com os visitantes em prol da conservação ambiental. A Karina não perdeu tempo e reuniu a família para ver de perto os animais e aprender sobre a conservação das espécies. Nós somos moradores aqui da região. Eu trouxe meu filho, que hoje é aniversário dele de 2 aninhos. Ele ainda não tinha vindo até aqui. Nós unimos o útil ao agradável, que é o aniversário dele, o tempo tá bom, ele ama animaizinhos. E sobre a ação nós achamos super legal ele ter essa experiência de ter o contato com os alimentos. Ele já tem essa experiência na escolinha, mas assim, não tão de perto, de poder pegar o alimento e mostrar o animal. Então foi bem bacana, deu para perceber que ele gostou, interagiu. O Zoo de São Paulo funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. Em comemoração ao aniversário e para ajudar a salvar o mico-leão da cara dourada em seu ambiente natural, parte da renda da venda dos passaportes família será doada para a conservação dessa espécie, coordenada pelo Centro de Pesquisa e Conservação do Zoológico de Antuérpia e o Bicho do Mato Instituto de Pesquisa.
Ah, que bacana, né? Legal, gente. 64 anos de história do Zoo de São Paulo. Eu amo ir no zoológico desde sempre. Desde que eu me lembro que eu vou em zoológico, é um programa preferido. Que gostoso, né? Eu cresci numa chácara, num sítio mesmo. Então, até hoje, minha mãe manda fotos às vezes, dos macaquinhos que tem soltos lá, os pássaros diversos, lindos, que meu avô dava o nome para todos, só de ouvir falar. Então, essa experiência, esse contato com a natureza, com os animais, é bacana. fundamental. E ter uma opção onde as crianças possam ir aqui em São Paulo, né? Que é uma cidade de prédios. Cinza, né? Cinza, é uma coisa boa demais, é lindo. As obras de revitalização de uma área de 30 mil metros quadrados nas margens do rio Pinheiros já foram iniciadas. Os resultados do programa Novo Rio Pinheiros mostram que 85% das águas já têm oxigênio, mais oxigênio e menos poluição. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem vai mostrar para você ainda hoje. Dos 13 pontos de monitoramento do rio, 11 já apresentaram a demanda bioquímica de oxigênio, abaixo de 30 mg por litro, quantidade mínima para que a água não tenha cheiro, melhore a aparência e permita a vida aquática. A modernização do novo espaço nas margens do Pinheiros prevê a implantação de restaurantes, lojas, cinema ao ar livre, escritórios, mirante com vista a 360 graus, academia e outras atrações. As obras do Parque Bruno Covas também estão em andamento. O espaço abrange 2 trechos que terão áreas verdes e manutenção dos plantios existentes, locais de descanso e alimentação, banheiros, primeiros socorros e conexão intermodal com ciclovias, estações de ônibus, metrô e CPTM. Um investimento de 58 milhões de reais, feito pela iniciativa privada. Desde 2019, o governo promove uma grande ação de saneamento básico para reduzir o esgoto lançado nas afluentes do Pinheiros. Até agora, quase 554 mil imóveis já foram ligados à rede de esgoto, evitando que esses dejetos cheguem ao rio. Também já foram removidas mais de 62 mil toneladas de lixo jogadas nas águas. O trabalho de desassoreamento tirou 687 mil metros cúbicos de sedimentos do fundo do rio. Nesta etapa do programa, estão sendo construídas unidades de recuperação da qualidade das águas que vão ajudar a reduzir ainda mais o esgoto que chega ao rio. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, o nosso vizinho Rio Pinheiros, né, gente? Sim, a gente se alegra com essas informações, né? Pois é, não tem como não noticiar, né, principalmente o pessoal que mora aqui ou que trabalha aqui nessa região. A gente passa todo dia, a gente observa o rio e às vezes a gente observa ele ainda muito sujo, ainda esgoto sendo jogado, muito lixo. Quando chove, então, o Rio Pinheiros fica cheio de lixo. Sim, né? é um E trabalho intenso ainda, a gente né? precisa, todos nós, né, precisamos aprender a cuidar mais daquilo que Deus nos deu. Afinal de contas, faz parte do nosso mandato, né? A gente tem que cuidar do nosso jardim aqui. Somos mordomos, né? Uhum. Muito bem. E a dificuldade em equilibrar as pressões da família e do trabalho levou à realização de diversas pesquisas que indicam que quando os pais sentem vergonha da forma como estão gerenciando esse equilíbrio, quem perde é a carreira. Verdade. A vergonha e o remorso estão entre os primeiros sentimentos de culpa. Os pais que trabalham muitas vezes se sentem inferiores e as mães lamentam com frequência a dificuldade em conciliar as exigências profissionais e o desejo de estar presente com os filhos, né? Exatamente. Mas quem vai participar do Notícias do Bem de hoje para falar sobre essa situação, que é uma situação que tem realmente mexido com muitos pais, que vem trazido muita preocupação para as mães e os pais, é a psicóloga Priscila Teixeira, né? Ainda mais agora que nós estamos saindo de uma pandemia onde muitos tiveram o seu trabalho em casa e voltar para essa rotina, com certeza esse é um tema que vai mexer muito com cada um deles, né? Mas você pode interagir com a gente, deixa sua mensagem, faça sua pergunta aqui no nosso chat do canal. Nós contamos com a sua participação. Com toda certeza. Então, participe com a gente, não só
nessa entrevista, mas enfim, fique à vontade para interagir conosco, né? Deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que é que você está fazendo agora, enfim. Esse espaço é todo seu, a gente quer muito contar com a sua participação no nosso Notícias do Bem de hoje. É verdade, estou de olho no chat, hein? E o governo federal publicou 2 medidas provisórias referentes ao teletrabalho, também conhecido como home office. Pois é, né? O repórter Matheus Santos vai trazer mais informações ao vivo pra gente. O Matheus que não está de home office, mas vai falar tudo sobre o que vai mudar para quem trabalha de home. Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Segundo o governo, o objetivo dessas novas regras é acomodar aí a legislação à forma de trabalho, atender essas necessidades que ganhou força aí durante a pandemia devido à necessidade do distanciamento social. Entre as mudanças no trabalho remoto está a possibilidade de adoção do modelo híbrido, alternância entre o home office e trabalho presencial e a contratação com controle de jornada ou por produção. Por exemplo, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Possibilidade de adoção no modelo híbrido pelas empresas com prevalência do trabalho presencial sobre o remoto ou vice-versa. O teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção ou tarefa. No contrato por produção, não será aplicado o capítulo da CLT, que trata da duração do trabalho, o que prevê o controle de jornada. Para atividades em que o controle de jornada não é essencial, o trabalhador terá liberdade para exercer suas tarefas na hora em que desejar. Caso a contratação seja por jornada, a medida provisória permite que o controle remoto da jornada pelo empregador, viabilizando o pagamento de horas extras caso ultrapassada a jornada regular. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. O teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. E a apresentação do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto. Como é que ficam os salários? No caso do teletrabalho, controlado por jornada ou por produtividade, prevalece o que for acordado em negociação individual com a empresa, mas sem mudanças na remuneração em nenhum dos casos. Quanto à previdência, contribuições com a previdência, não vai existir nenhuma diferença aí, em nenhum dos termos previdenciários, tanto para quem trabalha presencialmente ou remotamente. Tivemos um probleminha de conexão com o Matheus aí, mas enfim, o recado estava quase dado, ele já estava encerrando aí. Vamos ver se ele volta depois, mas de qualquer maneira, aí as principais mudanças para quem ainda permanece trabalhando em home office. Estamos no mês do combate à tuberculose. A doença infecciosa e transmissível afeta prioritariamente os pulmões e ainda preocupa os especialistas. Verdade, números do Ministério da Saúde apontam que em 2020 o Brasil registrou quase 67 mil novos casos, o que significa uma redução se compararmos com os dados de 2019. A queda provavelmente foi consequência da pandemia de Covid-19, mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a médica infectologista pediatra, doutora Rafaela Altoé. Doutora Rafaela, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Bom falar sobre esse assunto, né, que é tão importante, afinal de contas, a gente fala em tuberculose, a gente pensa ainda muitas vezes numa doença que já foi muito grave, que matou muita gente, mas que hoje tem um tratamento muito eficiente, né? Exatamente. A tuberculose já matou muita gente, mas ainda continua matando. Então, assim, é importante a gente continuar lembrando da doença, né? Você estava falando aí do número de casos. O último registro foi mais de 68 mil casos, e isso 3% em criança, principalmente as abaixo de 15 anos, né? E isso está muito relacionado à baixa de notificação, porque as pessoas só estão pensando realmente na pandemia, no Covid, deixando de procurar assistência, deixando passar casos de tuberculose, uma doença tão prevalente no Brasil.
Uhum. E a gente pensando nisso agora e analisando um pouquinho esses números que nós apresentamos, né? A questão que, comparando o ano de 2019 com 2020, teve uma diferença do número de casos. Essa diferença, acredita-se que tenha sido por conta da pandemia, né, da Covid-19. Quando a gente pensa nisso, quais são as formas de transmissão? Como tudo isso acontece, doutora? Quais são os alertas que a gente precisa ter? Então, esse baixo número, provavelmente, que a gente fala, é da baixa de notificação. Para a gente notificar um caso suspeito, a pessoa precisa procurar o atendimento médico relatando os sintomas. Qual que são os sintomas, né? Aquela febre, principalmente uma febre mais no final da tarde, uma febre mais baixa, todos os dias, uma tosse que dura em média mais de 2 a 3 semanas, é sempre algo que a gente tem que alertar. Perda de peso, emagrecimento, sudorese noturna, que é aquele paciente que está, às vezes, durante a noite acordando com um colchão mais molhado. Isso tudo é importante procurar atendimento para investigar. Tá certo. A senhora comentou, doutora, que desse número, grande parte é de crianças, né? Ou crianças e adolescentes com idades abaixo de 15 anos. Por que a maior incidência está nessa faixa etária? Então, 3% abaixo dos 15 anos. E aí, desses 3%, 40% são em crianças menores de 5 anos de idade. Na verdade, o fato de você viver numa casa populosa, cheio de pessoas, essas crianças muitas vezes não têm assistência médica, não procuram atendimento para serem diagnosticadas, porque elas pegam essa doença através da transmissão provavelmente por um adulto que está ali intradomiciliar, passando o bacilo para essa criança. Então, muitas vezes a mãe não se preocupa, né? No corre-corre do dia a dia, a criança está tossindo, ela não percebe aquela febre, e isso vai progredindo, e demora a investigação daquele caso. Mas as crianças têm uma imunidade mais baixa, então, assim, a quantidade de bacilo nelas é menor, elas demoram um pouco mais a adoecer, mas é muito mais frequente nessas crianças menores de 5 anos. Uhum. E qual é o período, né, do ano que a gente fica mais em alerta para essas transmissões, doutora? Tem uma fase que costuma ter mais ou é sempre? Sempre. É uma doença extremamente prevalente, a gente está entre as principais 10 mais doenças mais frequentes no Brasil. É uma doença que a gente fala que muitas vezes é esquecida, porque o paciente, para procurar atendimento, ele precisa estar bem emagrecido, ele precisa estar muito tempo tossindo para ele falar, nossa, vou procurar atendimento, e não existe um período. Na verdade, existem fatores de risco, que são aquelas pessoas que vivem em um aglomerado, aquelas pessoas que ficam em ambiente muito fechado, escuro, com baixa iluminação, que é um fator de risco, as pessoas que vivem em rua, né, as pessoas que são desabrigadas, os próprios profissionais de saúde, nós estamos em risco por ter mais o contato com a tuberculose, e os privados de liberdade. Até as pessoas que trabalham em asilo, que tem mais contato, que eles ficam sempre em um local mais aglomerado, muitas vezes sem iluminação, isso daí são locais de risco e que está durante todo o ano, o tempo todo, em risco de adquirir, né, e desenvolver a doença. Doutora, o tratamento hoje ele é muito eficiente, né? Como é que funciona o tratamento hoje da tuberculose? A partir do momento que você tem um diagnóstico de tuberculose, imediatamente inicia um tratamento. O tratamento é simples, ele é demorado, mas ele é simples. É um mínimo 6 meses, todo o tratamento fornecido pelo SUS. Então, todos os meses o paciente vai à unidade responsável, serviço de responsável por tuberculose, todo o município. As medicações para aquele mês, fazer os controles através de baciloscopia, que é preciso do escarro para ver se tem o bacilo ali, o raio-x, e vai receber gratuitamente todo o tratamento da tuberculose. E o importante é que esse tratamento, como a senhora já disse, né, ele é fornecido pelo SUS, então assim, é muito acessível. As pessoas, normalmente, como a senhora disse que é longo, normalmente as pessoas cumprem esse tratamento ou muitas acabam desistindo e isso pode prejudicar a cura completa? Como é que funciona isso? Então, o tratamento ele é longo, o mínimo são 6 meses. Todos os dias pela manhã, em jejum, o paciente tem que tomar os comprimidinhos e aí seguir o dia dele. O problema é que muitas pessoas param
pelo fato de ser demorado, né, eles interrompem o tratamento. E isso daí aumenta a chance de resistência. O que significa? O bacilo vai se tornando resistente e aí pode prejudicar e ter que mudar o tratamento, que aí a gente tem o medo das tuberculoses multiresistentes, que aí está o problema, né, está o problema. Se todo mundo fizer aquele tratamento durante o tempo previsto, com um acompanhamento adequado, ele elimina a tuberculose e para de transmitir. Porque uma pessoa infectada, é relatado que ela transmite para outras 10 a 15 pessoas no período de um ano. Por isso que é difícil você deixar passar, porque vai continuar a propagação da doença. Nossa, o número de transmissão é bem alto, né, doutora? E a importância, né, quando a gente fala, né, dessa doença, vendo todos esses pontos que precisam ter o conhecimento, né, o conhecimento de todos, a importância de uma data como essa, né, o Dia Mundial da Tuberculose, é bom para trazer esse aviso, né? Isso é importante para alertar as pessoas, né? Então as pessoas têm que ouvir lá o Dia Mundial e pensar: será que eu conheço alguém que está com tosse há muito tempo? Será que ela não está percebendo essa tosse? Será que ela está emagrecendo? Né? Às vezes perguntar e falar: você já procurou? Já foi à unidade de saúde? Já relatou o que está acontecendo com você? Porque essa pessoa, ela vai transmitir para outras pessoas. E isso é importante. Às vezes ela desconhece a situação. Às vezes ela acha que é uma tosse, vamos supor, uma tosse alérgica. Ela não está valorizando aquela tosse ali. E muitas vezes ela pode estar com uma tuberculose transmissível para outras crianças, para imunossuprimido, né? Para pessoas que têm umas doenças graves e que às vezes com a tuberculose vai evoluir pior para óbito se não tratada adequadamente. Certo. Agora, doutora, tem alguma forma de prevenção a essa doença? Como é que a gente pode, de alguma forma, prevenir a tuberculose com algumas ações no nosso dia a dia? Ou, enfim, como é que a gente pode evitar? Então, a prevenção a gente já começa desde o nascimento, que a gente recebe a vacina BCG. Essa vacina, ela previne contra os quadros graves de tuberculose. Mas ela não previne contra as outras formas de tuberculose, como a pulmonar. Fora aí, você tem que, primeiro, viver em um ambiente mais ventilado, com luz, evitar aglomeração, os cuidados de higiene básicos, como a higiene da tosse, porque como o bacilo ele é transmitido através da tosse, espirro e fala, a gente tem que ter aqueles cuidados ao tossir, né? Ela não pega por contato, é inalatório. Fora isso, procurar assistência, o serviço de saúde, se há sinais ou sintomas da doença. Agora eu fiquei um pouquinho curiosa, porque eu estou vendo aqui o nosso chat e tem pessoas de todo lugar do Brasil. E aí muita gente do Norte, do Nordeste. E eu queria saber se existe essa questão da localização, de ter mais incidências ou não. Ou, assim como nós falamos anteriormente, né, que todo mundo pode, de alguma forma, acabar pegando, não tem época do ano. Mas existe também essa incidência de localização, doutora, no Brasil, por exemplo? Então, ela está relacionada o quê? Ambiente aglomerado, menos ventilado, onde mais pessoas ficam unidas, né, juntas, sem aquela ventilação adequada. Então, locais com aumento da pobreza são mais propícios a ter isso, né? Uma aglomeração, várias pessoas vivendo numa mesma casa, com baixas condições sociais, de saúde, de higiene, os presídios, locais, às vezes, os asilos, que eu estou falando, que ficam muitas pessoas junto. Agora, em todos os locais do Brasil, há tuberculose. Tá certo. Não existe maior incidência, portanto, em um local ou outro, mas sim muito mais pelas condições, né? Quando a gente pensa nas crianças, doutor, o tratamento para a criança é igual ao tratamento dos adultos, no caso da tuberculose, e aí vale as mães terem muita atenção, né? Muito cuidado com relação a isso. Isso, o tratamento da criança é igual ao do adulto, com a diferença é que alguns tratamentos são feitos na forma líquida ou sachê, para a gente conseguir uma melhor adesão da criança. Também pela manhã, em jejum, o tempo mínimo de 6 meses. E a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente sabe como é difícil a criança tomar a medicação, né? Mas a criança transmite menos, ela é menos bacilífera. Então isso é uma coisa muito boa, né? Ela não é o ponto de risco dentro da casa, e sim o adulto transmitir para ela. E ela tá ali com a vacinação dela, com a BCG em dia, e isso é importantíssimo também, manter a vacinação, a BCG todo mundo tem que ter.
Entendi. Além da vacina, a senhora falou também, né, nesses cuidados do dia a dia, enfim. De certa forma, as rotinas que nós adquirimos durante a pandemia podem ajudar a evitar também a tuberculose? Sim e não, eu falo, porque assim, sim, as orientações, o aprendizado da máscara, da higiene de mãos e da tosse, sim, isso vai contribuir muito. Agora, o fato das pessoas terem ficado muitas vezes mais aglomerado dentro de casa, isso propicia. Se já tinha uma pessoa que não estava tratando, isso daí aumenta o número de casos. Nós tivemos durante esse período, no Hospital Infantil de Vitória, alguns casos de criança com tuberculose. Então, assim, entra como um quadro respiratório, pensando que pode ser, às vezes, um Covid, e é um diagnóstico de tuberculose. Aquela tosse, aquele quadro de pneumonia que não está melhorando apesar do uso do tratamento, a gente sempre tem que pensar em tuberculose. A gente fala que tem que pensar tuberculosamente. Entendi. De fato, esse foi um período onde, mesmo em casa, estava todo mundo limpando tudo, né? Todo mundo com uma atenção maior. Foi um período que... Mas também confuso do ponto de vista de sintoma, né? Os sintomas que acho que ficaram muito parecidos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você segura mais tempo, não, uma tosse está tranquilo, não procura atendimento. E aí vai havendo a propagação da doença. E aí que está o problema. Tá certo. Doutora, queria que a senhora deixasse seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, enfim, conhecer mais a respeito também dos assuntos que a senhora trata nas suas redes sociais. A gente sabe que hoje as redes sociais, elas são meios de comunicação importantes, né, entre os profissionais de saúde, não só seus pacientes, mas também com as outras pessoas. Deixe os seus contatos pra gente, doutora. Caso precisem qualquer coisa, @dra.rafaautoe. Meu Instagram, sempre mostro informações úteis para a população, e caso precisem, queiram que fale de qualquer coisa, é só conversar, que eu estou lá disponível para vocês. Muito obrigada. Tá, doutora Rafaela Altoé, participando conosco aqui, ela é médica infectologista pediatra. Obrigado pela sua participação, doutora. Foi uma alegria tê-la aqui, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, e volte sempre aqui no Notícias do Bem. Obrigada, foi um prazer. Qualquer coisa, conte comigo. Tchau, ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Obrigada. A doutora Rafaela participando com a gente, então, falando sobre a tuberculose. A gente está no mês de combate à tuberculose. No último dia 24, né? Foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, mas é um assunto que, enfim, sempre vale a pena ser tratado, né, Tainá? Sim, ainda mais depois de tantos alertas, tantos pontos que a gente não conhece, não sabe ou confunde. É fundamental a gente estar bem informado, assim, sobre essa doença. Com certeza. E agora é fundamental que você preste atenção nessa dica que a Tainá vai passar para você, porque essa é, com certeza, imperdível. Exatamente. Nós estamos falando da viagem para a Alemanha e Israel. Com quem? Ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. E agora, é claro, né, não é no meu recadinho que vocês vão prestar atenção, não, mas num convite muito especial que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez juntinho ali do nosso reverendo Arival, e também, né, a pessoa com qual você, logo mais, quando o Quirino passar o restante do recado, os contatos, é com ele que você irá conversar também. Confira. Olá, pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica, que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando, e nós vamos aprender os princípios da reforma, foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa.
Muito bacana, né? Agora com esse convite aí do Hernandes e do Arival, fica difícil você falar não. Olha só, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, né? Como nós já dissemos, com o reverendo Arival Dias Casimiro. Então anote os telefones, entre em contato para mais informações. É tudo pelo WhatsApp. O DDD é o 15996513613 ou então 15991555122. Eu vou repetir para você. É o 15996513613 ou então 15991555122. Não perca a oportunidade de fazer essa viagem. Com certeza vai ser muito bacana. Com certeza vale a pena. E entrando em contato pelo WhatsApp, você vai ter todas as informações, né, Tainá? Exatamente. Quanto custa, como é que você pode fazer o parcelamento, o que está incluso efetivamente no roteiro, porque a gente sempre tem essas dúvidas, né? Tá bom, mas o que vai ter, o que não vai ter, então vale a pena a gente entrar em contato, né? Com certeza, né? E ali você já viu do ladinho dos dois, né? Tava o agente de viagem, é com ele que você vai conversar no WhatsApp, né? Ele e toda a equipe, para realmente tirar todas essas dúvidas. Mas agora, nesse momento, é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai apresentar para a gente possíveis soluções para aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. Eu estou aqui em Sinop, nas margens da BR-163. Essa é uma rodovia muito importante. Nessa direção aqui, nós vamos para o Porto de Santos. Daqui até o Porto de Santos é mais ou menos 2.100 quilômetros. E se você for para essa outra direção aqui, você vai para Santarém. Daqui lá é mais ou menos, arredondando, 1.000 quilômetros. Mas se você tem uma ideia, em 2015, a soja para sair daqui e ir para Xangai, na China, quando você comparava ela passando pelo Porto de Santos com a soja saída lá de Davenport, em Iowa, nos Estados Unidos, usando o Golfo do México, a nossa logística aqui era $40 mais caro em 2015. Já em 2020, essa diferença caiu para $13. Isso significa que a nossa logística aqui brasileira diminuiu 16%, enquanto nos Estados Unidos os custos de transporte aumentaram 14%. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o Brasil começou a abrir o seu mercado. Nós começamos a, por exemplo, a BR-163, ela está sendo praticamente asfaltada já até Miritituba, e tudo isso tem trazido mais competitividade. A BR do Mar, o novo marco legal, essas desregulamentações da economia, elas são muito importantes para dar essa competitividade para o agro nacional. Para você ter uma ideia do tamanho do nosso desafio, o Brasil tem em torno aí de 1.700.000 quilômetros de estradas, vamos dizer, federais. Mas dessas, apenas 14% elas são pavimentadas. Já os Estados Unidos, que são os nossos concorrentes, eles têm em torno mais ou menos quase 7 milhões de quilômetros de rodovia, e destas 70% elas são pavimentadas. Então o Brasil precisa urgentemente desregulamentar cada vez mais toda a nossa infraestrutura, toda a nossa logística, trazer a liberdade econômica para que a gente possa trazer capital e cada vez mais dar essa competitividade para o agricultor brasileiro. Porque se hoje ninguém já produz 1 quilo de proteína animal ou vegetal tão barato como o Brasil, melhorando a nossa logística, como o caso aqui da BR-163, nós estaremos muito mais competitivos. Esse é o nosso desafio. Livre mercado para a logística brasileira. Com toda certeza. E olha, Exatamente. o produtor agrícola brasileiro, né, o agronegócio brasileiro, ele é extremamente competitivo da porteira para dentro. Agora, quando a gente vai da porteira para fora, tem uma porção de entraves, e essa questão logística é uma questão grave, não só lá no norte do Brasil, mas em outras regiões também. Quando a gente vai para o centro-oeste também, a gente vê as mesmas questões relacionadas à condição das estradas. É alguma coisa que precisa ser efetivamente resolvida, porque o que se perde de produção agrícola é muita coisa. O tempo que leva, o que se gasta é absurdo. É isso que o presbítero falou, né? O agronegócio brasileiro podia ser muito mais competitivo do que já é, se algumas questões da porteira para fora fossem resolvidas. Isso é verdade. E agora nós vamos saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul.
aqui na porteira de dentro É mesmo. verdade. Ela chegou, Raquel dos Santos está aqui com a gente para trazer todas as informações da previsão do tempo para esta quarta-feira. A gente já está pensando no meio da semana aqui, como é que vai ser a vida no meio da semana, né? Seja bem-vinda, Raquel. Conte tudo para a gente aí sobre o Sudeste e Sul. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Por aqui tem previsão de chuva e continuamos com as temperaturas altas. Vamos ver tudo agora, então. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde para você que está nos acompanhando. E quarta-feira, o dia começa com muita nebulosidade na região sudeste. As temperaturas sobem gradativamente, faz calor e tem possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Já no sul, o dia começa com baixas temperaturas e a chegada de uma frente fria pode provocar chuvas que intercalam com períodos de sol ao longo do dia. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Em Linhares, no Espírito Santo, vai ter sol, aumento de nuvens de manhã com chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. E em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, vai ter dia chuvoso e à noite também. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. Certo. Tudo resolvido aí para as regiões Sudeste e Sul, né? Todas as informações repassadas. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, então, aqui no Notícias do Bem para contar para a gente sobre Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Confere? Confere. Tá bom, não saia daqui. Isso o pessoal vai mandando também, Araçatuba. Isso aí, ó, viu? A gente já tá, a equipe inteira aqui já tá conhecendo cada vez mais os nossos web telespectadores. Você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, colabore com a Raquel aqui, né? Mande aí como é que tá a previsão do tempo na sua cidade. Qual cidade você quer ver aqui na sexta-feira, por exemplo? Para sexta-feira, qual a previsão de sexta? Você que está aí nos acompanhando, mande que ela já vai guardando ali, faz em especial para vocês. Até já, Raquel. Até já. E olha só, a gente vai conhecer agora mais um lançamento da nossa editora Ezion. É o livro Avivamento, que foi lançado durante a nossa conferência aqui de Avivamento e Reforma Espiritual. Vamos conferir essa obra. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. E agora a gente tem mais um recado, dessa vez para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Com certeza. Então entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite já o seu orçamento.
Acesse aqui www.fingermorumbi.com.br ou então o Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais. Tem o WhatsApp também para você, 011 99018 7891, 011 o DDD aqui em São Paulo, 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Recado dado, vamos para os nossos recados, a parte que eu gosto. Nós estamos com eles aqui, ó. Ricardo Reis participando, e ele já deixou aqui, ó, 26 graus em Araçatuba. Ela já tinha visto já, ela já estava esperta aqui, ó. Reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à Rádio Rumo ao Sertão, também nos acompanhando. Um forte abraço para todos que estão nos acompanhando na Rádio Rumo ao Sertão e também na Rádio Pinheiros, que nós temos também o nosso público nessas duas plataformas, nesses dois veículos. É verdade. Se você não acessou a Rádio Pinheiros ainda, se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, você está perdendo tempo, porque é gratuito e é muito fácil. Entre aí na sua loja de aplicativos, iOS ou Android, acesse Rádio Pinheiros, procure lá Rádio Pinheiros, você vai ver o nosso aplicativo, você baixa e imediatamente você já tem acesso a conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia. É, isso mesmo. Então, não deixe de ter acesso a esse aplicativo que é muito bom. Às vezes você não quer estar com a telinha aqui ligada, mas você pode ouvir em tempo ali, ó, real, tá acompanhando com fonezinho só. Então, um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio Pinheiros. Isso mesmo. E a Noemi também deixando um bom dia, o Alessandro Fonseca, trabalhando e ouvindo em VPTV. Boa. Ricardo Reis colocou, trabalho em home office, ligado todos os dias no Notícias do Bem. Coisa boa. Muito bom. E a Rosimeire também aqui, assistindo a gente diretamente de Cajati. Olha, interior de São Paulo, conhece? Já ouvi falar, não, esse eu não conheço não. Ouviu falar, muito bem. Olha, é difícil, hein? Já ouvi falar de Cajamar também. Cajamar é pertinho de Jundiaí, esse eu sei. Cajati eu não sei. Diz pra gente onde é que região do estado que é, que essa daí a gente também não conhece. Não tô lembrando, não. Muito bem, gente. Ó, depois do intervalo, hein? Obras de revitalização nas margens do rio Pinheiros já estão em andamento. E ainda, a dificuldade em equilibrar as pressões da família e do trabalho levou à realização de diversas pesquisas. Essas pesquisas mostram que quando os pais sentem vergonha da forma como estão gerenciando esse equilíbrio, quem perde, claro, é a carreira, né? É, a vergonha e o remorso estão entre os primeiros sentimentos de culpa. Mas quem vai falar com a gente Notícias do Bem de hoje sobre essa situação é a psicóloga Priscila Teixeira. Você pode interagir com a gente, fique à vontade. Já deixa a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com novas e boas informações para você, então não saia daí. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Ku, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga.
11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. Você sabia que a IPP acolhe e inclui pessoas com qualquer tipo de deficiência? E que temos um departamento só para isso? É o GPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães Atípicas, que busca incluir, integrar e acolher as pessoas com deficiência e suas famílias. E para que possamos continuar com esse trabalho e incluir essas famílias, necessitamos de mais mãos, mais braços, mais voluntários. Faça parte deste grande campo missionário e venha trabalhar no GPANDA. Entre em contato pelo nosso e-mail e seja voluntário no acolhimento das famílias e pessoas com deficiência. São várias frentes de trabalho, entre elas a tutoria de crianças e adolescentes com deficiência nas aulas de escola dominical e nas atividades dos departamentos, acompanhamento de crianças nos encontros destinados às famílias e recepção e acolhimento dessas famílias, entre tantas outras atividades. Todos os voluntários terão treinamento e acompanhamento. Venha servir com a gente no GPANDA. Esperamos por você. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Notícias do Bem está de volta. Hoje é terça-feira, né? Dia 29 de março. E que bom que você está com a gente. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. E a gente tem horário alternativo às 18h30 para você ficar bem informado. E todo o nosso conteúdo está disponível para você no IPP Play. Inclusive, se você quiser assistir, quiser rever alguma reportagem especial... Se você quiser rever alguma entrevista, né? Sabia que nós já fizemos quase 300 entrevistas aqui? Já, porque me notificaram ontem. Olha só, até eu fiquei impressionado. Mas se você quiser rever alguma das nossas entrevistas, está tudo no IPP Play e agora está tudo organizado lá em playlists. Então, assim, você tem a playlist das entrevistas ao vivo do Notícias do Bem, pode acessar, pode rever, pode buscar um assunto que te interessa. Enfim, tem muitos assuntos interessantes, tem muita conversa boa lá. Então, vale a pena você acessar e conferir esse material também, né, Tainá? É, sim, muito bom, né? A gente ter essa facilidade, né? Cada vez ficando mais fácil, mais simples de você poder buscar e ter acesso àquele conteúdo, ou uma entrevista que chamou a atenção e você quer compartilhar. Então, vai lá, visita e com certeza você vai ter muita coisa aí para poder colaborar com alguém e, enfim, né? Ajudar o outro. Muito material, né? Muito.
Coisa boa. E agora, aqui no Notícias do Bem, nós vamos continuar de olho, né, nas informações de como fica o tempo no Brasil para esta quarta-feira. E claro, né, ela já está ali no lugar, posta, com a telinha já prontinha com as informações. Né, Raquel? Como é que fica aí o tempo para amanhã? Vamos lá, Tainá. Quarta-feira e a previsão é de temperaturas altas e muito calor na região centro-oeste, com possibilidade de chuvas isoladas. Já na região norte, o tempo segue instável. A alta umidade e o calor podem provocar pancadas de chuva em vários momentos do dia. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Já na região norte, em Belém, no Pará, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. E em Guarabira, na Paraíba, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Tá certo, obrigado, Raquel, pelas informações. Então, amanhã a Raquel vai estar de volta, trazendo a previsão do tempo já para quinta-feira. E hoje ela falou de Belém, onde está uma boa parte do meu coração, né? É uma metade mesmo, né? Os filhos. E mais da metade e já. Agora é mais da metade, porque está ocupando mais espaço. Obrigado, Raquel. Até amanhã, então. Até amanhã. Obrigada, Raquel. As obras de revitalização de uma área de 30 mil metros quadrados na margem do rio Pinheiros já foram iniciadas. Pois é, e os resultados do programa Novo Rio Pinheiros mostram que 85% das águas já tem mais oxigênio e menos poluição. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Dos 13 pontos de monitoramento do rio, 11 já apresentaram a demanda bioquímica de oxigênio, abaixo de 30 miligramas por litro, quantidade mínima para que a água não tenha cheiro, melhore a aparência e permita a vida aquática. A modernização do novo espaço nas margens do Pinheiros prevê a implantação de restaurantes, lojas, cinema ao ar livre, escritórios, mirante com vista a 360 graus, academia e outras atrações. O projeto da usina São Paulo ele vai trazer novidades importantes como o cinema ao ar livre com uma tecnologia de LED e de painéis giratórios. Essa fachada que vocês veem, os painéis vão se mexer e transformar a fachada num telão que vai poder ser visto ao ar livre, como o governador bem falou. Nós estamos trazendo mais escritórios, porque o escritório ele traz vida, ele integra escritórios de diversos tamanhos, diversas categorias. Nós temos já os projetos residenciais no entorno da usina São Paulo, tanto de um lado quanto de outro do Rio, né? São projetos que estão aí sendo desenvolvidos na cidade. E eu acho que o mais importante, caracterizar São Paulo cada vez mais como um destino turístico. O que a gente vê hoje é que São Paulo não é só um destino turístico para pessoas que vêm de fora do país, mas é um destino turístico para quem está dentro do país. É muito comum a gente ver toda uma mobilização hoje nacional para as pessoas virem para São Paulo, irem nos restaurantes, irem nos eventos sociais, culturais. As obras do Parque Bruno Covas também estão em andamento. O espaço abrange 2 trechos que terão áreas verdes e manutenção dos plantios existentes, locais de descanso e alimentação, banheiros, primeiros socorros e conexão intermodal com ciclovias, estações de ônibus, metrô e CPTM. Um investimento de 58 milhões de reais feito pela iniciativa privada. O projeto como um todo é dividido em 3 grandes fases, 3 grandes entregas e que abrigam os 7 módulos dessa concessão. Bem brevemente, o prédio que a gente está hoje, a usina, são os 4 primeiros módulos. A nova fachada, a nova cobertura focada em gastronomia, um estacionamento provisório, porque depois o empreendimento recebe um bem maior, para até 100 veículos, e os acessos verticais, elevadores, que vão promover pela uma primeira vez um cruzamento do pedestre nas margens do rio.
a palavra que o Zeco bem disse, integração, a usina responde isso, integrando, conectando as duas margens do Rio Pinheiros. Essa primeira fase, módulo 1 a 4, a previsão de entrega é o segundo semestre do ano que vem. A segunda fase são renovações das passarelas de acesso, conexão da cidade com a usina. A previsão de contrato é o final de 24. E a terceira fase também a previsão de contrato, que é o desenvolvimento das margens comerciais. O que a gente chama de margem Cidade Jardim, aqui à frente, e atrás da gente a margem Vila Olímpia. Previstas contratualmente até o final de 25. Mas é claro que para a gente o interessante é que isso esteja pronto, em operação, que você tome seu café, sua lojinha, o quanto antes. Desde 2019, o governo promove uma grande ação de saneamento básico para reduzir o esgoto lançado nas afluentes do Pinheiros. Até agora, quase 554 mil imóveis já foram ligados à rede de esgoto, evitando que esses dejetos cheguem ao rio. Também já foram removidas mais de 62 mil toneladas de lixo jogadas nas águas. O trabalho de desassoreamento tirou 687 mil metros cúbicos de sedimentos do fundo do rio. Nesta etapa do programa, estão sendo construídas unidades de recuperação da qualidade das águas que vão ajudar a reduzir ainda mais o esgoto que chega ao rio. Naqueles locais em que nós não conseguimos chegar no porta a porta, seja por questões legais, seja por questões físicas que não conseguimos fazer essa ligação, foi concebido também, dentro do planejamento do projeto do que o nosso governador nos encomendou desde a época da campanha, foram previstas 5 unidades de recuperação de água, que são estações de tratamento de esgoto que ficam a jusante, abaixo das áreas informais, ou seja, as áreas informais, aonde não ligamos no porta a porta, jogam o esgoto no afluente e imediatamente abaixo dessas comunidades faz-se um corta-rio e o afluente inteiro entra dentro dessa estação de recuperação de qualidade. E aí esse esgoto que nós não buscamos no porta a porta é totalmente tratado e lançado no Pinheiros. Então temos cidade formal 100% tratamento em Barueri, cidade informal 5 estações de tratamento de esgoto, a menor de 180 litros por segundo e a maior de 600 litros por segundo, para garantir que chegue zero de carga orgânica no nosso Rio Pinheiros. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. E uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho aí da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Tá dado o recado para você. Inspire-se, transforme, decore. Use Quali Vinil. E aí, Tainá, o que temos aí de bom? Temos recadinhos. O Juvenal Cordeiro deixou aqui dizendo que em Pirituba está 26 graus nesse momento. E a Marli, diretamente de Itajubá, Minas Gerais. Ricardo Reis, Marli Batista, você é conterrânea do pastor Nilson Júnior? E ela responde que ela não conhece pessoalmente, mas conhece os tios e tias dele, quase todos. Olha, é sempre assim, cidade menor a gente tem essa proximidade, né? Eu não conheço você, mas eu conheço tua família. Exatamente. Saudade disso, né? Que quando eu era de Rondônia eu tinha essa questão também de, ele eu não conheço, mas conheço os tios dele ou primos. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil. A Delva Souza, boa tarde, Tainá, Quirino e toda a equipe do Notícias do Bem, graça e paz, parabéns para o nosso agro. Lá, a Delva disse que lá em Serra, no Espírito Santo, agora está 31 graus, mas a sensação é de 35 graus mesmo. Oh, meu Deus. Ricardo Reis mandou um recadinho para você. Ele passou aqui o cardápio do almoço dele hoje e ele vai comer filé de curvina. Tá bom, hein, Ricardo? Pode mandar curvina pra gente aqui, aceitamos também, tá bom? Estamos aceitando mesmo. Vontade aqui. Exatamente. A Clara Sueli, boa tarde a todos.
precisam muito de oração e socorro de Deus. Então, se você puder, já coloca na nossa listinha de orações. Exatamente. Né? A Ruth Sobrinho também aqui. Boa tarde, queridos irmãos e amigos. E o Ricardo já disse que vai orar pela irmã Clara, né? Já deixou o recadinho aqui. Manda um especial também para Márcia, que agradece. Tainá, querido, obrigada por um jornal que nos deixa bem informado e de forma leve. Um abraço diretamente de Florianópolis a toda a equipe. Bacana, compartilha. Isso mesmo. E o Cristiano Ariane também aqui. E a Amália e o Robson Félix também passando para deixar um oi. O Robson está diretamente de Angra dos Reis. Tá bom, né? Só coisa boa. Só. Depois do intervalo, a dificuldade em equilibrar as pressões da família e do trabalho levou à realização de diversas pesquisas que indicam que quando os pais sentem vergonha da forma como estão gerenciando esse equilíbrio, quem acaba perdendo é a empresa. É verdade. A vergonha e o remorso estão entre os primeiros sentimentos de culpa, mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar sobre essa situação é a psicóloga Priscila Teixeira. Nós vamos para o intervalo, mas ele é rápido. Não saia daí não, hein? Continue participando e deixando seu recado. Até mais. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Olá, meu nome é João Patrício, sou apresentador do programa Fé para Hoje. Eu estou passando para te convidar para nos assistir todos os dias às 8 horas da manhã, aqui pela IPPTV. E que Deus te abençoe. Intervalo rápido, já estamos de volta. Gosto assim, não dá nem tempo. Estamos de volta, né? Aqui, ó, um pé lá, outro cá, eu falei que era rápido. Então, continue aqui com a gente, interaja, participe, né? Deixe sua mensagem aqui no nosso chat. Lembrando que Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã. E nós temos o horário alternativo às 6h30 da tarde. Muito bem. Pois é, e hoje é dia da nossa coluna de Direito do Consumidor. A advogada Adriana Pereira, especialista na área, fala sobre as fraudes envolvendo cartões bancários. Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser sobre fraude. Cada vez mais você tem visto na televisão, nos jornais, na rádio, consumidores que são vítimas de dados fraudados, dados hackeados, dados roubados e utilizados para fazer compras na internet ou compras até mesmo num estabelecimento comercial. Aí você vai falar, mas como, né? Se eu não dei os dados e ele tem como acessar, como que ele tem informação dos meus dados? Existem alguns mecanismos, né? Recentemente, uma atriz bem famosa, de uma editora, de uma emissora bem famosa também, foi vítima do seguinte golpe. Ela deu o cartão de crédito dela, a loja falou que a compra não havia sido autorizada, pediu um segundo cartão, então ficou de posse do primeiro cartão e pediu um segundo cartão. Ela forneceu o segundo cartão e na hora a moça falou, olha, sua compra foi agora autorizada por esse cartão. Ela devolveu os 2 cartões. O que é muito comum, consumidor? Eu não checo, eu bato o olho, vejo se a carinha do cartão de crédito é parecida com a minha, se tá a mesma bandeira, o banco e guardo. Foi o que aconteceu. Então, os fraudadores estão cada vez mais utilizando técnicas sofisticadas para que o consumidor seja enganado. Então, o que aconteceu no caso dela? Ela ficou com um cartão que não era dela e ela só foi perceber 2 dias depois. Então, essa pessoa que usou de fraude com ela tinha o quê? Ela tinha o número do cartão, ela tinha a data de validade, ela tinha o código de segurança que possibilitam fazer compras na internet. Mas nesse caso,
A culpa é de quem? O consumidor fica com prejuízo? Não, o consumidor não fica com prejuízo. A jurisprudência, quer dizer, o entendimento dos tribunais já tem sido bastante, ainda nesses casos recentes de fraudes utilizando PIX ou transferências eletrônicas rápidas, a jurisprudência, os tribunais têm entendido que o banco tem mecanismos de barrar ou de checar a autenticidade daquela pessoa que está fazendo a compra. Exemplo, eu tenho um costume de fazer PIX de 200, 300 reais ou 100 reais e valores de pagamento em débito não superiores a 300 reais. Então, se foi feito um PIX de 2.000 reais, o que o banco deve fazer? O banco deve bloquear a transação, entrar em contato com o consumidor e verificar se é o consumidor que está tentando efetivar aquela compra. Então ele pode bloquear. Então duvide de links encaminhados por mensagem de texto, por WhatsApp. Se alguém te ligar falando que é do banco, que foi verificada uma compra no valor de 2.000 reais de uma loja que você não conhece, não dê os dados, não dê a sua senha do seu cartão, não dê dados pessoais. É preferível que você desligue o telefone e pegue o telefone e ligue para a central de atendimento que tá lá inscrita no verso do seu cartão de crédito. Então, você consumidor tem que tomar alguns cuidados para evitar que você tenha dor de cabeça. Mas os tribunais têm entendido que caso aconteça um sistema de fraude, que o consumidor foi enganado e o fornecedor lá está tirando vantagem dele e está debitando valores não autorizados pelo consumidor, os tribunais entendem que o banco tem mecanismos e deve ter mecanismos para garantir maior segurança nas transações. Então, por exemplo, o próprio Procon São Paulo critica o PIX, né? Critica porque ele é um sistema de transferência rápida, o consumidor pode ser lesado valores altos, sem que tenha sido autorizado. Então, o Procon São Paulo fala que o PIX deveria ser autorizado para contas que o consumidor cadastrou. Então, eu só posso fazer transferência para aquelas contas cadastradas. Nas contas que não são cadastradas, eu devo utilizar um limite bem baixo para fazer as transferências. Então, isso você vai falar, que dor de cabeça, né? Que chatice. Isso são mecanismos de proteção para nós consumidores, que muitas vezes nos vemos lesados, muitas vezes nos vemos prejudicados por dados que não foram por nós fornecidos. É muito fácil o fornecedor falar, olha, não é minha responsabilidade, a senha é pessoal, é intransferível, se a compra foi feita com utilização da sua senha, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, ele tem que criar um ambiente seguro, ele tem que se salvaguardar de medidas para que evite que o consumidor seja lesado ou que o consumidor tenha uma quantia retirada da sua conta sem sua permissão. E do outro lado, o consumidor também tem que tomar cuidado, tem que ficar atento com mensagens, com links, tentar sempre ter um antivírus atualizado no seu computador, quando ele for abrir sites de banco, não utilizar a rede aberta. Por exemplo, eu estou no shopping, não utilizar a rede de Wi-Fi aberta, porque é uma rede mais desprotegida e proporciona que maus fornecedores, pessoas mal intencionadas utilizem seus dados. Então, de um lado, o consumidor tem algumas medidas para tomar, para se salvaguardar e não ter esse tipo de problema, e do outro, é responsabilidade do banco evitar que esses danos sejam causados ao consumidor. Espero que tenha de alguma forma esclarecido o assunto, tenha elucidado aí, trazido luz a um assunto que está tão recorrente e que traz preocupação e traz muitas vezes dor de cabeça para o consumidor. Até já. Boa, obrigado, Adriana, pela sua participação, né? A doutora Adriana sempre trazendo assuntos que fazem parte aí do nosso dia a dia com dicas importantes, né? Uhum. A dificuldade em equilibrar as pressões da família e do trabalho levou à realização de diversas pesquisas que indicam que quando os pais sentem vergonha da forma como estão gerenciando esse equilíbrio, quem perde é a carreira.
É verdade, a vergonha e o remorso estão entre os primeiros sentimentos de culpa. Os pais que trabalham muitas vezes se sentem inferiores e as mães lamentam com frequência a dificuldade em conciliar as exigências profissionais e o desejo de estar presente com os filhos. Mas quem está no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto hoje com a gente é a psicóloga Priscila Teixeira. Priscila, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em receber você no nosso programa. Primeiro, obrigado pela disponibilidade em nos atender para falar sobre esse tema que eu acho que cada vez mais faz parte da vida dos papais e das mamães. Essa nova geração, eu acho que muito mais até do que talvez gerações passadas, posso estar enganado, mas acho que muito mais, porque a vida anda cada vez mais corrida, né, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Com certeza, essa colocação sua é muito importante, né? Antes os pais, eles tinham um pouquinho mais de tempo e a tecnologia que nos abrange hoje só vem piorando e aumentando essa questão do quanto as cobranças são feitas pelos pais. Então, esta culpa, que geralmente acompanha tanto o pai quanto a mãe, vem piorado a cada dia, com certeza. Uhum. É muito interessante isso, né? E a gente fala muito essa questão desses... A gente ouve muitos depoimentos, às vezes, dos filhos lá na frente, falando, meu pai trabalhou muito, ele quase não tinha tempo para ficar com a gente, mas também para os pais é verdadeiro isso, né? Acho que os pais carregam esse sentimento também depois que veem os filhos grandes, porque dá aquela sensação de que meu filho cresceu rápido demais. Podia ter aproveitado mais. É normal, esse sentimento é nesse sentido mesmo? Como é que funciona esse processo de culpa? O processo de culpa, ele gera em várias questões. A culpa, ela sempre nos acompanha, né? Infelizmente, nós mulheres carregamos uma culpa um pouco maior. E é essa visão que a gente tem que quebrar. Quando falamos de filhos e de pais, a gente realmente tem que dividir essa tarefa entre os pais mesmo, não só para a mãe. E é uma cultura que, infelizmente, nos acompanha. Então, foi muito interessante quando vocês me chamaram para falar da culpa dos pais e não da culpa da mãe. Porque, infelizmente, tem muito esse apontamento da sociedade para a culpa da mãe. E a responsabilidade acaba sendo dos pais e não da mãe. A falta de tempo hoje acarreta em vários setores, mas eu acho que o principal a ser trabalhado é quando a gente joga essa culpa só para os pais, né? E não são só dos pais. O ato do pai trabalhar é necessário tanto pela questão financeira, então acho que a primeira coisa que os pais têm que trabalhar é nessa questão, que não tem como não trabalhar, e tenta pela realização pessoal, tanto da mãe quanto do pai. Nós somos indivíduos que trabalhamos e que buscamos essa responsabilização e essa idealização de ter os papéis na vida, né? Somos pais e somos profissionais. Então, é gerado tanto pela questão do quanto trabalhamos hoje, pela questão da incerteza se estamos corretos ou não como pais. Então, acaba sendo por vários motivos, né? Agora, Priscila, nós vivemos os últimos 2 anos de pandemia com a realidade do home office. Quer dizer, muita gente já levava o trabalho para casa, mas isso acabou se tornando obrigatório. Quer dizer, na verdade, a gente transformou o nosso ambiente num ambiente também de trabalho, onde também estavam os filhos circulando por ali. Quer dizer, complicou um pouco mais, né, a situação, eu acho. Um pouco mais. E aí entra aquela questão de você entender o que você está executando naquele trabalho. Então, a comunicação com os pais é extremamente importante, a comunicação e o limite de regras para os filhos também é importante. Eu sou psicóloga e professora universitária, como você disse, então as aulas vieram para dentro do escritório, né? Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 5 e um de 6. Então, eu realmente passo por esse mesmo processo que todos os pais de hoje em dia passam, né? Então, entra nessa questão de regras e limites. A mamãe, o explicar para a criança que tem a hora de trabalhar, que tem a hora de brincar, e é esse horário de brincar e de ter atenção que seja com qualidade. É uma coisa que eu sempre falo para os pais aqui no consultório. Infelizmente, a gente não tem mais quantidade de tempo. Então, a gente tem que exercer a qualidade do tempo. O que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. E esse é um tema muito recorrente, né? De formas práticas, assim, tipo, bem pontuais, como que deveria exercitar isso? Porque se a gente pensa na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade, né, que tem uma correria um pouco maior, exige mais esse movimento. Trânsito, então sai mais cedo, chega mais tarde, tem vários fatores que colaboram para até esse tempo maior fora de casa, né?
Mas de forma prática, como que nós podemos pontuar? Você tem algumas dicas que possam ajudar nesse processo? Olha, uma coisa muito importante para os pais é perceberem que a gente até deixa a carga horária de trabalho, mas a gente não deixa a nossa carga horária de pais. A partir da hora que nos transformamos pais, é 24 horas, né? Então a criança acorda, ela chama, ela pede. Então, às vezes, a gente fantasia muito o momento ideal e mágico. E esse momento ideal e mágico pode ser em qualquer lugar. Como você disse, você ir para o trânsito com a criança, você pode elaborar brincadeiras, você pode perguntar como foi o dia dela, você pode interagir, você pode contar histórias. A questão é que a idealização do perfeito, muitas das vezes, está na cabeça do adulto, não da criança. Então, a criança, qualquer atenção, qualquer conversa que você tenha para ela já é importante. Então, você pode inventar brincadeiras, você pode... Igual vocês, infelizmente, a gente não tem isso. Eu sou do interior, então eu não tenho esse trânsito todo como vocês. Mas vocês têm a questão de, às vezes, de ir para uma escola e ficar 30 minutos dentro do carro, parado, esperando esse trânsito. Ou para voltar. Então, essa é a questão. O que acontece hoje em dia? Infelizmente, as crianças passaram por um período integral da escola, né? Então, os pais também veem isso como negativo. E tem vários estudos que comprovam a questão do positivo nessa questão também. Porque no horário oposto da escola, a criança pratica atividade, ela tem a socialização, ela tem interação com crianças da mesma idade, a questão de regras, de limites. Então, a primeira coisa que eu passo para vocês é realmente o pai começar a perceber que ele não tem que fantasiar tanto esse tempo. Ele pode dar tempo de qualidade de qualquer forma, numa conversa, num olhar no olho, numa brincadeira, num perguntar como foi o seu dia. E não na fantasia da perfeição que nós pais carregamos. E até porque vem ocorrendo muito problema com isso, com a questão da compensação, do que eu tenho que dar para o meu filho por não ter tempo com ele. E é outro erro que os pais causam, né? A gente sempre quer o melhor para os filhos, mas a gente tem que entender, igual você falou, quais regras? Ter a qualidade de tempo, ter paciência, ter calma. Muitas das vezes o pai e a mãe estão extremamente cansados, estressados. Então, às vezes é mais fácil o celular, a tela, diminuir isso, trazer jogos pelo menos uma vez por semana, onde a família inteira interaja quando chegar em casa, colocar a criança para participar da rotina, porque a gente sabe que às vezes a mãe vai ter que chegar, cuidar da casa, fazer janta, então ela pode pedir a ajuda do filho para colocar a mesa, para ajudar, para conversar, interagir o tempo que ela tem. E quando realmente sobrar aquele tempinho, ter qualidade de contar uma história para dormir, ter um banho tranquilo, desacelerar essa criança, né? Ter um tempo de oração, ter o tempo de qualidade da família com o tempinho que sobrou mesmo. Infelizmente, acaba sendo isso. É verdade. Agora, doutora, a senhora citou uma coisa muito, muito importante e que eu ia exatamente entrar nessa questão, que é a questão da compensação, né? A compensação com presentes, mas a compensação também com liberalidade extrema. Tadinho, eu já não fico com ele, então deixa ele fazer o que ele quiser. Não é o melhor caminho, né? Não. E não é porque aquela questão assim, essa liberdade, a criança vai procurar por ela na adolescência. E aí não adianta esse pai querer dar essa regra e esse limite só na adolescência. A criança tem que crescer com regras, limites, horários. E uma questão muito importante é que a criança ela já existe como indivíduo. Então, a sociedade culpa muito o pai. Se a criança fez uma birra, é culpa do pai. Não, isso não é culpa do pai. Às vezes a criança está tentando demonstrar uma coisa que ela sente e que ela ainda não sabe expressar as emoções. Então, é isso que a gente tem que entender, que a culpa não é dos pais por tudo. E é o que a sociedade faz pra gente, né? Tudo é culpa dos pais. Não é. É um indivíduo que ainda não sabe expressar o seu sentimento. Então, quando você começa desde muito novo falando sobre saúde mental, sobre as emoções com o teu filho, sobre regra, limite, ele cresce realmente entendendo que isso é necessário. Porque os adultos vão ter isso, o adolescente vai ter isso, o papel do adolescente, a responsabilidade aumenta cada vez mais. Então, é extremamente importante da gente falar para esses pais que a compensação não tem que ser com presentes ou com falta de limite. O limite é uma forma de amor, e sim com tempo de qualidade. Então, igual eu falei, eu assisto um filme, eu jogo com meu filho, eu converso, porque infelizmente hoje é muito mais fácil deixar a criança na tela, porque é o tempinho que o pai também está cansado. Então, o pai também não precisa se culpar disso. Então, geralmente, o que a gente se orienta? A criança tem um horário para dormir, para o pai também ter o seu horário de descansar a cabeça depois, antes dele dormir.
porque fica tudo muito tumultuado. Então, a regra, o limite é extremamente importante em qualquer idade. Ótimo. Ai, que coisa boa. Ó, tem um comentário do Ricardo Reis. Ele colocou: sinto por não ter sido um bom pai. Era muito jovem e não era cristão, né? Mas esse sentimento, doutora, de eu sinto que não era, sinto que podia ter feito mais, às vezes é um sentimento que está mais baseado na nossa cabeça, nas nossas emoções, do que realmente pode ter sido? Sim, na maioria das vezes. Então, assim, ó, o que eu posso dizer para ele é que o passado ele não consegue voltar. Mas a linha que eu trabalho, e também ligada à questão da religião, mas a linha que eu trabalho chama Gestalt, terapia, e a gente acredita que o ser humano ele está em constante transformação. Então, ele não consegue voltar ao passado, mas ele pode tentar ser um pai melhor agora. E às vezes essa culpa está mais ligada na culpa do que na própria visão da criança. Às vezes a criança nem tem essa questão é do próprio pai mesmo. E é por isso que chega a atrapalhar em vários papéis. Eu me sinto culpado, eu não sei. Aí eu começo a me questionar se eu sou um bom pai, eu começo a me questionar se eu trabalho bem, eu começo a questionar. E por isso que tem vários estudos sobre isso. E geralmente o estudo que você citou, ele coloca na questão que geralmente no futuro, quando a gente vai pegar essas crianças onde pais e mães trabalham, a gente pega muita coisa positiva, muito mais positiva do que negativa, né? Coisa boa. Agora, essa culpa, esse sentimento, essa falta de equilíbrio também reflete no trabalho, né? Às vezes fica mais relapso, enfim. Leva também para o trabalho. Sim, leva para o trabalho e leva para todos os papéis. E é por isso que é importante a gente entender o que a gente está executando naquele momento. Por mais que seja muito difícil falar isso e ter esse controle, mas o que eu estou executando agora? Agora eu estou executando o papel de psicóloga. Quando eu desligar com vocês, eu vou executar o papel de mãe, de professora e assim vai. Então, entender o que eu estou naquele momento. Então, uma das outras dicas que você pergunta, por mais que eu tenha invadido o trabalho para dentro da minha casa, os pais também terem regras e limites. Então, por exemplo, tal hora eu paro de trabalhar para dar atenção para o meu filho. Então, por exemplo, um pai fala assim, ó, você não pode, fala para o filho, você não pode usar o celular na mesa na hora do jantar, mas ele usa. Então, esse exemplo é muito importante. Então, o pai também, tanto a gente fala no limite e regra para os filhos, quanto para o próprio pai. Então, agora eu paro de trabalhar, eu deixo o celular de canto um pouquinho e agora eu vou dar atenção para a minha família toda. Então, esse processo, essa mudança de hábito é A gente teve um problema com a Priscila, parece que travou a conexão dela ali, né? Aliás, hoje está sendo o dia de travar a conexão, né? A conexão do Matheus também travou. Doutora Priscila já voltou? Destravou aí? Ainda não, pelo jeito, né? Ainda não. Vamos colocar os contatos da Priscila, então, na tela, para que a gente possa compartilhar com você. A gente já estava partindo para o encerramento, né? Se a gente não conseguir restabelecer a conexão, de qualquer maneira, a gente passa os contatos da Priscila, está aí para você. Na tela, né, o site www.priscilageslt.com.br ou então o contato também que a gente tem aí no Instagram, tá certo? Então, tudo passado a limpo aí para você, estão aí os contatos, ou então o @Priscila Gestalt, tá aí os contatos da Priscila no Instagram, para que você possa acompanhar um pouco o trabalho dela. A doutora Priscila voltou aí? Sim, voltou. Eu já tinha passado seus contatos aí, mas reforça pra gente quais são os seus contatos, como é que funciona aí as suas redes sociais e já agradecendo também, né, a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e lisonjeada com o convite e toda vez que a gente para falar um pouco de saúde mental e qualidade tanto da criança quanto dos pais, é extremamente importante, né? A gente enxergar tanto o sofrimento do pai quanto o sofrimento dessa criança é extremamente importante. O meu site é Priscila Gestalt, o Instagram é a mesma coisa, Priscila Gestalt, e a gente tenta ajudar um pouquinho o que a gente pode nessa questão de acalmar e tranquilizar essa saúde mental aí desses pais. Tá certo, coisa boa. Doutora Priscila, obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer Imagina, recebê-la para esse bate-papo. Prazer. E volte sempre, né? O Notícias do Bem tá sempre de portas abertas aí para a gente conversar. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Combinado? Coisa boa. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, então. Boa semana. Tchau, tchau. Olha só que coisa boa, né? Que papo bom.
Gente, o Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, mas com o horário alternativo às 6h30 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem e tantos outros programas aqui também no canal IPP Play. É muito fácil, né? Acesse aí youtube.com/IPPplay, curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de fazer isso aqui nesse canal, no IP Pinheiros. A gente está rumo a 1 milhão de inscritos aí, a gente precisa da sua participação, precisa da sua inscrição e precisa que você compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, com quem você ama, o nosso IP Pinheiros, né? A nossa IPP TV. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta ao vivo às 11h30 da manhã, esperando por você. É isso aí. Tchau, tchau, hein?